Após Jan e Sanem sofrerem um grave acidente de carro, Sanem, que foi arremessada para fora do carro, acorda desorientada, consegue se levantar e está sangrando. Sanem vai até o carro para ver como Jan está. Jan está desacordado. Sanem fica completamente desesperada. As pessoas ajudam a Sanem, chamam a ambulância. Já no hospital, Emire, JJ e Muso Derem estão olhando para o Jan, que está em estado grave. Emire está chorando muito. Nisso, Aziz e Mihriban chegam. Aziz chora e diz como isso foi acontecer, Emire. Emire, eles estavam na rodovia. Um carro não viu o carro deles e foi isso que aconteceu. Aziz chora, Emire chora. Todos choram ao ver o Jan naquele estado. Nisso, Uma chega correndo perguntando como o Jan está. Uma está com a Mevikber, o Nirati. Uma diz a Emire como o Jan está, como ele está. Uma chora ao ver o estado do Jan. Nirati olha e diz, cadê a Sanem? Emire, você disse que ela estava viva, cadê a Sanem? Cadê a Sanem? Emire diz, calma, está no quarto com a Leila. Mevikber e Nirati correm para o quarto da Sanem. Enquanto isso, no quarto que a Sanem está, ela acorda e tenta fazer de tudo para levantar, para ver como o Jan está. Sanem está gritando, dizendo, eu quero ver o Jan. Leila diz, calma, você não pode sair daqui. As enfermeiras tentam segurar a Sanem. Sanem diz, eu quero ver o Jan agora, eu quero ver ele. Eu tenho que saber se ele está vivo. Nisso, Nirati e Mevikber entram correndo e tentam acalmar a Sanem. Sanem diz, eu quero ver se o Jan está vivo, eu tenho que ver, vocês estão mentindo para mim. Nirati leva a Sanem até onde o Jan está. Sanem chora desesperadamente ao ver o Jan naquele estado. Nisso o médico chega e Alma diz, por favor, fale a verdade, como ele está. E o médico diz, eu não posso enganar vocês, o caso do Jan é grave. Não dou muitas esperanças. Todos choram quando o médico diz que é melhor a família do Jan se preparar para o pior. Sanem fica completamente desesperada olhando para o Jan naquele estado. E o tempo passa. Sanem se recupera. Jan está ainda em coma e a Sanem vai ler o livro que ela escreveu todos os dias para o Jan no hospital. E um mês depois, Sanem, Emire, Aziz, Uma, Leila perguntam para o médico como o Jan está. E o médico diz, tem ótimas notícias. O Jan acabou de abrir os olhos. Todos ficam felizes. E o médico leva o Aziz, a Uma, o Emire e a Sanem para verem o Jan. Uma e Aziz choram, dizem que bom que você está bom, meu filho. E o médico diz, Jan. E o Jan diz, o que aconteceu? E o médico diz, faz 1 mês e meio que você sofreu um acidente de trânsito, você esteve em coma. Aziz diz, o que importa é que agora você está bem. E Sanem fica ali sorrindo para o Jan, mas o Jan nem olha para Sanem, é como se nem a percebesse ali. E o Jan diz, alguém mais se machucou no acidente? Sanem fica olhando para o Emire e diz, eu estava com você, Jan, mas eu estou bem, não precisa se preocupar. Sanem senta ao lado do Jan e diz, você está sentindo alguma coisa? Como você está? E o Jan diz, a minha cabeça dói. Mas obrigado por perguntar. Sanem diz, só isso? Todos estranham o jeito que o Jan está tratando a Sanem, friamente, como se nem a conhecesse. Sanem olha para o médico e o médico olha para o Jan e diz, você conhece todos que estão aqui? E o Jan diz, sim. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Tudo bem, Emire? Emire diz, sim. Jan olha para Sanem e diz, e você? Quem é? Sanem chorando, diz, eu sou a Sanem. E o Jan diz, você é médica aqui? É isso? Sanem, gente, fica em choque ao se dar por conta que o Jan esqueceu completamente dela. Sanem chorando, diz, eu sou a Sanem. A sua Sanem. Esqueceu, Jan? Aziz diz, é a Sanem, Jan. Jan fica olhando para todo mundo e todos estão chocados. Sanem sai chorando.
Sanem sai correndo do quarto do Jan. Leila, que está do lado de fora, diz o que aconteceu. Sanem, porque você está assim? O médico disse que o Jan acordou. A Sanem diz sim. Ele acordou, mas não lembra de mim. Leila diz, como não? Sanem diz, ele me olhou sem sentimento nenhum. E a Leila diz, será que ele perdeu a memória no acidente? Sanem diz, mas ele lembra do Emirê, da mãe dele, do pai dele, de tudo. Só não lembra de mim. Nisso, o médico vai falar com a Sanem. Sanem chorando diz, o doutor disse que o Jan estava bem. E o doutor diz, o Jan teve traumatismo craniano. Sanem diz, mas ele não lembra de mim. E o doutor diz, às vezes é temporário. E ele perdeu a memória. Sanem diz, o Jan não está normal. Ele não lembra da mulher que ele ama, isso não é normal. Leila diz, calma, Sanem. E o médico diz, ele lembrou facilmente da família dele, Sanem. Aos poucos ele volta a lembrar de tudo. Leila tenta acalmar a Sanem e diz, a única coisa que importa é que ele está vivo. Sanem diz, mas eu não significo mais nada para ele. Enquanto Jan está conversando com a Uma, o Emirê e o Aziz. Jan olha para Aziz e diz, pai, a minha cabeça está confusa. Quem era aquela moça que estava aqui, hein? Eu não me lembro dela. E o Aziz diz, você sofreu um traumatismo craniano. Esqueceu de algumas coisas. Você não lembra dos últimos anos da sua vida. E a Uma diz, mas vai ficar tudo bem, não fica triste. Emirê diz, ela é a Sanem, vocês viveram um grande amor. A história de vocês virou até um livro. Uma diz, era um amor lindo de ver, você só tinha olhos para Sanem. Enquanto Sanem fica andando pelo hospital, triste porque o Jan não lembra dela. Na casa da Mevikber, Leila e Emirê chegam e dizem que o Jan acordou. Mevikber e Nirati ficam felizes. E o Emirê diz, mas o Jan perdeu a memória. Ele não lembra de tudo. Mevikber se culpa e diz, se tivéssemos deixado a Sanem ir embora, isso não tinha acontecido. Mevikber chora. Enquanto o médico vai conversar com a Uma, Aziz e a Sanem. E diz, tem ótimas notícias. Os exames do Jan estão ótimos, amanhã ele poderá ir embora. E quanto mais a vida dele for normal, como era antes do acidente, melhor. Melhor para ele. Uma, Aziz vão embora e a Sanem fica lá, sentada no corredor do hospital. E nem o Jan se aproxima da Sanem. Ele está fazendo o que aí? Sanem diz, amanhã você vai embora, estou aqui te cuidando. E o Jan diz, eu sei, me avisaram. Jan diz, eu tenho que falar com você. Nós nos amávamos? Sanem diz, sim, muito. E o Jan diz, a única coisa que eu me lembro, assim, a última coisa que eu me lembro antes de acordar, depois do acidente, é da festa, do aniversário de 40 anos da agência. Eu estava nos bastidores com meu pai, é a última coisa que eu me lembro. E depois disso, quando nos conhecemos, Sanem? Sanem diz, naquela mesma noite. Eu sou a irmã da Leila. Naquela época eu comecei a trabalhar na agência. E a gente se apaixonou. Sanem diz, chora. E o Jan diz, por quê? Sanem diz, como assim por quê? A gente se apaixonou, só isso. E o Jan diz, o que aconteceu? Sanem diz, você quer que eu explique o que aconteceu depois que você virou o chefe da agência? E o Jan diz, por que eu virei o chefe da agência? Sanem diz, o seu pai explica. E depois a gente começou a namorar. Enfrentamos muitos obstáculos e a agência faliu. O Jan diz, o quê? Eu fiz a agência falir, é isso? Sanem diz, não foi só você, aliás. Foram tantas pessoas, todos nós fizemos a agência falir. E você foi embora de barco e ficou 1 ano fora. E depois voltou. E o Jan diz, e você o que fez? Sanem diz, fiquei internada em uma clínica. E depois que você voltou para a Turquia, a gente voltou. A gente tinha planejado fazer uma viagem para conhecer o mundo de barco por 2 anos. Foi quando aconteceu o acidente, agora estamos aqui. Jan diz, pelo jeito, vivemos uma grande história de amor. E a Sanem diz, eu ainda estou nessa história. Nisso, a Deren chega com o JJ, o Muso. A Deren abraça, beija o Jan, diz, que bom que você está bem. O JJ diz, estamos torcendo para você ficar bom rápido. E o Muso diz, Jan, se recupera rápido, tá bom? Pode contar comigo. E o Jan diz, você é quem? Como é seu nome? Muso diz,
ele não lembra de mim. Sanem diz, ele não lembra de mim também. Enquanto Aderem, JJ e Muso estão conversando, e Aderem diz, podemos superar isso? O Muso diz, como assim? O homem perdeu a metade do cérebro, como vai superar isso? Hein? Ele não lembra nem de mim. JJ diz, e se ele não lembra dessa época da vida, não vai lembrar também das coisas negativas que aconteceram? Derem diz, isso mesmo. Derem diz, mas e se o Jan nunca mais lembrar da Sanem? No dia seguinte, Sanem, Jan, Aziz, Leila, Emirê e Uma chegam no sítio. Todos estão lá esperando o Jan com uma festa. Aderem, Mevikiber, Nirati, Denise, Puruti, Mihiba, todos estão lá para dar boas-vindas ao Jan. O Muso, JJ. Todos vão cumprimentar o Jan, desejar melhoras. Muso de novo vai falar com o Jan. Jan não lembra do Muso. Como o Jan esqueceu da Mevikiber e do Nirati, Sanem apresenta Mevikiber e Nirati para o Jan. Jan olha para todos e diz, eu não estou nada feliz, não. Sei que vocês se importam comigo, pelo jeito me amam muito, mas eu não lembro de algum de vocês. Eu estou muito confuso. Pelo jeito eu esqueci os últimos 2 anos da minha vida. Isso me incomoda muito mais do que vocês possam imaginar. Agora eu tenho que descansar e espero que entendam. Jan diz, onde é a minha casa, Emirê? Emirê diz, eu te levo. Nisso, o Jan vê a placa da Friki Hari e diz, o que é isso? Sanem diz, agência, agora é aqui. E o JJ diz, e o Jan diz, mas a agência não pode ser aqui. E o JJ diz exatamente isso. E o Jan diz, eu me lembro muito bem de você, JJ. Tinha pânico de ser demitido. O JJ abraça o Jan diz, olha, Sanem, ele lembra de detalhes da minha vida. O JJ fica todo feliz. Sanem fica feliz, com esperanças que o Jan lembre dela. E o JJ diz, ele lembrou de mim, logo ele lembra de você. Enquanto Emirê e a Leila estão mostrando a casa para o Jan diz, então é aqui que eu moro. Emirê diz, sim, foi a sua última casa. E o Jan diz, gostei. E o Emirê diz, vamos, amor. E o Jan puxa o Emirê no canto e diz, não acha que vai pegar mal chamar a sua assistente de meu amor? E o Emirê diz, eu esqueci de te avisar. Eu e a Leila casamos. E o Jan diz, parabéns, mas na próxima me avisa, né? Tem alguma coisa mais que eu tenho que saber? Tipo, a Derem e o JJ estão juntos. E o Emirê dá risada e diz, não. E no jardim, o Nirati diz, eu acho que chateamos o Jan. Ele nem quis ficar na festa de boas-vindas dele. Vamos embora, Mevikiber. E a Sanem desespera. Eu acho que se o médico disse que o Jan tem que ficar no ambiente conhecido dele para a memória voltar. O que vocês acham de voltarmos com a agência onde era? Assim ele voltará a ser o chefe e tudo voltará a ser como era antes. JJ diz, eu adorei. Me diga que banco que a gente rouba, me fala que eu vou lá. Derem diz a verdade e o dinheiro, Sanem. Aziz diz, o dinheiro é de menos, é que se a gente voltar para aquela agência, precisaremos de clientes muito importantes, entenderam? Sanem diz, eu dou um jeito. E todos aplaudem, estão felizes em voltar com a agência. E a Sanem vai conversar com aquele homem que queria vender os cremes da Sanem, que fez uma proposta maravilhosa para a Sanem. E a Sanem está com Aziz, com Emirê, falando com aquele homem. A Sanem diz, mas eu tenho uma condição para trabalhar com vocês. Eu quero que vocês passem o projeto de publicidade do meu creme para a nossa agência Friki Harika. Aí eu assino o contrato com vocês. E o dono daquela empresa que a Sanem está e diz, se eu não concordar, Sanem diz, então eu não assino documento nenhum. E aquele homem diz, então vamos dar o projeto inicial à sua agência, mas eu vou querer uma boa apresentação, tá bom? E Aziz, Sanem e Emirê comemoram. Sanem chega no sítio, Jan está lá olhando para uma foto da Sanem que ele tem no celular. Jan disfarça. Sanem diz, já se acostumou com a casa. Jan diz, não, mas está tudo bem. Sanem diz, fizemos um acordo com seu Aziz, só falta assinar os documentos e você também tem que assinar. Jan diz, tá bom. Mas por que você não aceitou essa oferta no passado?
E a Sanem diz que nós iríamos viajar pelo mundo, lembra? No nosso barco. E o Jan diz, nosso barco? Sanem diz, sim, nosso barco. Eu comprei o seu barco de novo porque você tinha vendido o seu barco para ficar comigo. Jan diz, eu vendi o meu barco. Sanem diz, sim, vendeu. E eu comprei ele de volta para você e você disse que só aceitaria se fosse nosso barco. Era para a gente estar em alto mar agora, mas estamos aqui. Jan vê que a Sanem está triste, diz, eu sei que você fica triste porque eu não me lembro de nada, não me lembro de você, mas vou me esforçar para lembrar de tudo. Sanem diz, eu vou embora. Sanem sai chorando. Sanem está escrevendo no livro à noite, dizendo como ela está sofrendo com a falta de memória do Jan, dizendo que vai fazer de tudo para o Jan lembrar dela, enquanto o Jan fica observando a Sanem de longe. No dia seguinte, Sanem e Jan, Aziz assinam o contrato e todos voltam para a agência, todos estão animados. Sanem chama a todos e diz, é o pequeno passo para o sucesso e o Jan vai lembrar de tudo. Vamos fazer ele lembrar de tudo. E na casa da Mavic Bear está tristinha, continua se culpando pelo que aconteceu com o Jan. Nerat fica irritado e a Mavic Bear liga para Melarat e diz, me ajuda, temos que fazer algo para o Jan recuperar a memória.